Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo para você. E esse vídeo aqui eu quero dedicar ao nosso querido correspondente Henrique Silva, lá de Salvador, Bahia. Ele que adora os internacionais. Eu vou fazer esse vídeo especialmente para você, garoto, e a todos os nossos queridos inscritos. É um vídeo que eu achei simplesmente fascinante, porque vamos homenagear, relembrando de grandes atores de carreiras fantásticas que infelizmente faleceram e você não sabia. Eu particularmente me surpreendi que muitos eu não sabia realmente que já tinham falecido. E é porque a gente faz homenagens aqui há muitos anos, não é? Vamos começar com o nosso querido Jim Varney, que ficou eternizado como o eterno Ernest. Ele era comediante e também ator e um grande dublador. James Albert Varney Jr., conhecido como Jim Varney, nasceu em Lexington, Kentucky, nos Estados Unidos, em 15 de junho de 1949 e faleceu em White House, Tennessee, em 10 de fevereiro de 2000. Ele fez essa série de filmes fazendo o Atrapalhado Ernest e ganhou todo o mundo, né? Foi uma série de filmes de bastante sucesso. Ele também fez o cachorro Mola, né? O Slink, né? Do Toy Story 1 e 2. Um grande ator e eu não sabia realmente, vim saber quando eu fiz a retrospectiva de 2000. Durante as filmagens de Jailhouse Hostage, em agosto de 1998, Varney começou a desenvolver uma tosse ruim. No início, ele pensou que poderia ter pego um resfriado, devido ao clima da área onde o filme estava sendo filmado. No entanto, quando a tosse piorou, Varney começou a notar sangue no lenço, e depois que as filmagens terminaram, ele foi ao médico. Varney havia desenvolvido um câncer no pulmão. A doença lentamente piorou, mas Varney continuou a filmar. Varney finalmente retornou ao Tennessee, onde passou por uma quimioterapia na esperança de vencer a doença. No entanto, ele faleceu aos 50 anos de idade, no dia 10 de fevereiro de 2000, às 4 horas e 45 minutos da manhã, em sua casa em White House, Tennessee, lugar em que o novo filme de Ernest, o Pirata, estava sendo filmado, mas acabou sendo cancelado após o seu falecimento. Uma grande perda para o cinema. Vamos relembrar agora também de John Candy. Esse era um ator e comediante fantástico. John Franklin Candy nasceu em Toronto, no Canadá, em 31 de outubro de 1950. Faleceu em Durango, na cidade do México, em 4 de março de 1994. Um grande ator e comediante que fez fama em Hollywood, principalmente na década de 80. Seus filmes que marcaram realmente foi o Antes Só do Que Mal Acompanhado. Claro, Jamaica Abaixo de Zero foi um dos seus clássicos, né? Chuva de Milhões, onde também participou. Esqueceram de Mim, Splash, Uma Sereia em Minha Vida, Férias Frustradas, entre tantos outros. Era um grande ator, faleceu ainda jovem demais, em 4 de março de 1994, durante as filmagens de Wagons Est, 2 contra o Oeste, em Durango, no México. Candy sofreu um ataque cardíaco fulminante. A autópsia feita nele revelou que ele tinha um avançado estágio de aterosclerose nas coronárias. O último filme de Candy, lançado antes de seu falecimento, foi Cool Runnings, justamente o Jamaica Abaixo de Zero, que se tornou um grande sucesso de bilheteria. É um filme que eu particularmente adoro. Faleceu, ele tinha apenas 43 anos de idade, nosso querido John Candy. Vamos lembrar também de outro ator e também comediante, Chris Farley. Christopher Crosby Farley nasceu em Madison em 15 de fevereiro de 1964 e faleceu em Chicago em 18 de dezembro de 1997. Ele integrou o The Second City, o elenco de Saturday Night Live, que realmente destacou grandes humoristas nos Estados Unidos. Os filmes que eu vou destacar dele aqui, sem dúvida nenhuma, O Ninja da Pesada, Monk Lloyd, Cômicos Icônicos, né, que é um filme também fantástico. Quase Heróis também fez um grande sucesso, mas O Ninja da Pesada, sem dúvida nenhuma, foi um dos seus maiores sucessos. No início de 1997, um declínio na saúde de Farley foi por várias vezes referido na imprensa. Esses avisos foram ignorados. No entanto, depois de sua aparição no Saturday Night Live, pela última vez em 25 de outubro de 1997, a sua voz rouca, transpiração contínua e a pele avermelhada foram objeto de discussão pública, anos antes de seu falecimento. Farley havia procurado tratamento para a obesidade e pelos seus abusos. Seus papéis mais lembrados, sem dúvida nenhuma, foi, como eu falei, O Ninja da Pesada, de 1997. Seu último dia foi uma quinta-feira
dia 18 de dezembro de 1997. O irmão de Chris Farley, John, encontrou o irmão na tarde do dia seguinte. Chris ainda estava deitado a 10 metros da porta. Ele estava supostamente segurando um boné de beisebol e um rosário. John chamou o resgate e foi verificado que Farley já estava sem vida. Apenas 33 anos de idade. Esse querido comediante. Vamos falar agora também do Dudley Moore. Eu também não sabia que já tinham falecido. Ator que particularmente eu sempre gostei dos seus filmes. Dudley Stuart John Moore, nascido em Londres, na Inglaterra, em 19 de abril de 1935 e faleceu em Plainfield, no estado de Nova Jersey, Estados Unidos, em 27 de março de 2002. Além de ator, ele também foi compositor e músico britânico. Os filmes que eu vou destacar dele é o Arthur, né? Aquele milionário excêntrico, era hilário. Mas também o Tal Pai, Tal Filho, onde ele troca com o seu filho, né, de mentes. Mulher Nota Mil também é fantástico. São vários filmes que ele protagonizou e foram um sucesso realmente. Em abril de 1997, depois de passar 5 dias em um hospital de Nova York, Moore recebeu a notícia que tinha depósitos de cálcio nos núcleos da base do cérebro e dano irreversível no lóbulo frontal. Em setembro de 1997, passou por 4 pontes de safena no hospital de Londres. No mesmo ano, ele viria a sofrer 4 AVCs. Em 30 de setembro de 1999, Moore declarou que sofria uma desordem neurodegenerativa terminal, chamada paralisia supranuclear progressiva, uma síndrome relacionada ao Parkinson Plus. Moore faleceu na manhã do dia 27 de março de 2002, aos 66 anos de idade, devido à pneumonia relacionada com a sua imobilidade causada pela paralisia supranuclear progressiva, em Plainfield, nos Estados Unidos. Um grande ator. Uma grande perda, realmente. Esse também fez muitos clássicos. Michael Clarke Duncan. Ele, nascido em Chicago em 10 de dezembro de 1957, faleceu em Los Angeles, Califórnia, em 3 de setembro de 2012. Um grande ator e também dublador norte-americano. Vamos citar aqui alguns dos filmes que eu mais gosto. Armagedon. Armagedon é um clássico realmente. A Espera de um Milagre também. O Demolidor, quando ele faz o chefão, né, do Demolidor. Peão Rei, Planeta dos Macacos, entre tantos outros, marcaram a sua carreira, sem dúvida nenhuma. Ele também prestou sua voz para o Deus da Guerra 2, ele tinha uma voz muito forte, né? Irmão Urso, Kung Fu Panda, entre outros. Em 13 de julho de 2012, Michael sofreu um infarto, mas foi reanimado pela sua noiva, Omarosa Money Gaut, e desde então estava internado num estado grave. No dia 3 de setembro de 2012, o ator faleceu com apenas 54 anos de idade, devido a problemas cardíacos no hospital em Los Angeles, Califórnia. Um grande ator, sem dúvida nenhuma. Vamos relembrar aqui do Sean Connery, dos clássicos filmes do 007, né? Os maiores atores de todos os tempos, e eu fiz questão de colocá-lo nessa homenagem. Eu sempre fui muito fã do Sean Connery. Thomas Sean Connery, ele nasceu em Edimburgo, na capital da Escócia, em 25 de agosto de 1930 e faleceu em Nassau, nas Bahamas, em 31 de outubro de 2020. Ficou mundialmente conhecido, né, como o primeiro e mais célebre ator a interpretar James Bond. Ele protagonizou 6 filmes entre 1962 e 1971. Tornou-se realmente uma estrela do cinema. Filmes como Os Intocáveis, é fantástico, Highlander também, Indiana Jones, foram só alguns. Ele foi sagrado Sir Sean Connery pela rainha Elizabeth II em 2000. O ator faleceu no dia 31 de outubro de 2020, aos 90 anos de idade, em Nassau, nas Bahamas. Segundo a BBC, a informação foi confirmada pela família do ator. Michelle Roquebrune, viúva de Connery, foi casada por 45 anos, relatou que o ator sofreu demência nos últimos anos de vida. Um dos maiores atores de todos os tempos. Vamos falar agora do jovem ator Chadwick Boseman. Ele que ganhou realmente uma proporção de sucesso incrível e faleceu muito jovem, no auge da carreira realmente. Chadwick Iron Boseman nasceu em Anderson, Carolina do Sul, nos Estados Unidos, em 29 de novembro de 1976 e faleceu em Los Angeles, Califórnia, em 28 de agosto de 2020. Ele era mais conhecido pelos seus retratos de figuras históricas na vida. Ele fez Jackie Robinson, né, que é um grande jogador de beisebol, em 2013, a sua interpretação de James Brown realmente era para ele ter ganho um Oscar e todas as premiações. Ficou perfeita a sua caracterização, de interpretando um dos maiores ícones da nossa música. Eu fiquei realmente
surpreendido. Marshall também foi um outro filme muito bacana. O Pantera Negra, que foi o seu maior sucesso realmente nos últimos anos, onde ele fez parte do universo Marvel, né, fazendo Pantera Negra em várias sequências, né? Vingadores Ultimato, o Vingadores Guerra Infinita, o Capitão América e, claro, Pantera Negra de 2018. Chadwick faleceu no dia 28 de agosto de 2020 em sua casa na região de Los Angeles, devido a complicações relacionadas a um câncer coloretal. Ele lutava contra o câncer desde 2016 e deste ano para cá, o câncer evoluiu para o estágio 4 e o falecimento foi confirmado pela família do ator. O falecimento de Boseman pegou seus fãs de surpresa, uma vez que o ator jamais revelou que estava doente. Foi uma grande perda. Ele tinha apenas 43 anos de idade e estava no auge da sua carreira. Os grandes atores da nova geração. Vamos relembrar agora o queridíssimo ator e comediante Rodney Dangerfield, que eu fiz homenagem a ele agora recentemente e particularmente eu não sabia. Eu acompanho seus filmes, os clássicos, né? Quem é da década de 80 com certeza é apaixonado por esse ator. E eu não sabia que ele já tinha falecido. Jacoby Rodney Cohen, nascido em Babylon em 22 de novembro de 1921 e faleceu em Los Angeles, Califórnia, em 5 de outubro de 2004. Ele fez clássicos, né, da comédia. Clube dos Pilantras, De Volta às Aulas é um clássico realmente que eu assisto sempre. Tudo por uma Herança também é muito bom. Fiquei até de assistir agora recente. Um Time Bom de Bola, entre tantos outros. Foi um ator realmente carismático. Foi também músico. Em 22 de novembro de 2001, seu 80º aniversário, Dangerfield sofreu um leve ataque cardíaco nos bastidores de The Tonight Show. Em 8 de abril de 2003, Dangerfield foi submetido a uma cirurgia no cérebro para melhorar o fluxo sanguíneo em preparação para uma cirurgia de substituição da válvula cardíaca. Ao entrar no hospital, ele proferiu outra frase característica quando perguntado por quanto tempo ele ficaria hospitalizado. Se tudo correr bem, cerca de uma semana, se não, cerca de 1h30. Ele era muito carismático realmente. Em setembro de 2004, foi revelado que Dangerfield estava em coma há várias semanas. Depois ele começou a respirar por conta própria e mostrar sinais de consciência, visitado por amigos. No entanto, o comediante faleceu no dia 5 de outubro de 2004, às 13h20, no hospital UCLA. De acordo com os médicos, Dangerfield sofreu um infarto pós-operatório e teve complicações de infecções das quais não conseguiu se recuperar. Um dos maiores atores da comédia norte-americana. Ele tinha 82 anos de idade. Vamos agora relembrar desse ator também que marcou a infância de muitos dos nossos inscritos, inclusive a minha, que foi o Jason David Frank, famoso Ranger Verde ou Ranger Branco, né? Fez muito sucesso. Jason David Frank nasceu em Covina, na Califórnia, Estados Unidos, em 4 de setembro de 1973 e faleceu em Houston, nos Estados Unidos, em 19 de novembro de 2022. Foi pego realmente de surpresa. Ele era um ator, ele também foi lutador de MMA norte-americano. Ficou realmente famoso mundialmente por ter interpretado o personagem Tommy Oliver na série Power Rangers, né? Vestiu, na verdade, 4 uniformes, né? O verde, o branco, o vermelho, o preto. Ele era realmente um dos Power Rangers mais queridos e faleceu jovem demais. Foi uma surpresa muito grande, realmente, quando nós noticiamos aqui o seu falecimento. Jason e sua esposa, Tammy Frank, chegaram a fazer check-in em um hotel do Texas, em 18 de novembro de 2022, e era conhecido, né, da mídia que estavam se separando. Em entrevista à revista People, Tammy afirmou que Jason sofria de depressão e que eles começaram a ter problemas após o falecimento da sua filha. Ela era filha da sua esposa, né, mas ele tinha um carinho como se fosse dele. E infelizmente, em relatos, em entrevistas, ela comentou que ele havia tirado sua própria vida com apenas 49 anos de idade. Nosso eterno Ranger Branco, Ranger Verde, Jason Frank. Outro também que eu me surpreendi foi o ator Rick Aviles. Ele, nascido em Nova York, em 14 de outubro de 1952, e faleceu em Los Angeles, Califórnia, em 17 de março de 1995. Além de ator, ele foi um comediante americano, mas ele ficou realmente conhecido pelo seu papel fazendo Willie Lopes no filme Ghost, um dos maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos. Ele, depois de ter contraído HIV, Aviles faleceu em 17 de março de 1995 em Los Angeles, Califórnia, por complicações da AIDS. Ele tinha apenas 42 anos de idade e ficou realmente conhecido em
todo o planeta pelo sucesso no seu filme Ghost. Grande ator. Outro também que eu não sabia que havia falecido, eu me surpreendi realmente, foi o Kevin Todd Smith. Ele nascido em Auckland, Nova Zelândia, em 16 de março de 1963 e faleceu em Pequim, na República Popular da China, em 15 de fevereiro de 2000. Ele ficou conhecido mundialmente pelos seus papéis em Xena, a princesa guerreira, e o Hércules. Ele fazia o Ares. Ficou realmente conhecido e foi atuar também e ser produtor de filmes na China, né? Ele gostava tanto de atuar como de produzir e me surpreendi realmente. Ele ficou considerado um dos mais populares atores da Nova Zelândia. Em 2002, Kevin estava checando os sets de um estúdio quando caiu de uma torre e sofreu uma queda de vários metros até a base de concreto, aparentemente batendo com a cabeça várias vezes, e estava semiconsciente e foi levado para o hospital. De lá, ele foi transferido para um hospital em Beijing, onde entrou em coma profundo. Robert Bruce disse que o ator estava mostrando sinais de recuperação, mas 4 dias após o acidente, seu corpo entrou em choque e ele faleceu. No dia 15 de fevereiro de 2002, ele tinha apenas 38 anos de idade. Mais um que eu me surpreendi demais foi o falecimento do ator Trevor Goddard. Ele, nascido em Londres, na Inglaterra, em 14 de outubro de 1962, e faleceu em Los Angeles em 7 de junho de 2003. Seu papel, sem dúvida nenhuma, mais conhecido de todos os tempos foi no filme Mortal Kombat, onde ele interpretou o Kano. Fez um bastante sucesso. Ele trabalhou ainda em Piratas do Caribe e faleceu jovem demais, com apenas 40 anos de idade. Ele foi encontrado sem vida em sua residência em North Hollywood, Los Angeles, na manhã do dia 7 de junho de 2003. Infelizmente, jovem demais, promissor ator. E eu também não sabia que já tinha falecido. Vamos lembrar do ator John Ritter. Você deve conhecer do filme O Pestinha, foi um clássico realmente. Foram vários filmes dessa série e ele ficou bastante conhecido. Ele era ator e também comediante. Jonathan Saltworth Ritter nasceu em Burbank, na Califórnia, em 17 de setembro de 1948 e faleceu em Los Angeles, Califórnia, em 11 de setembro de 2003. Ele chegou a ser apresentador, dublador e, sem dúvida nenhuma, seu papel mais marcante foi em O Pestinha. Mas também trabalhou em MASH, uma série também clássica dos Estados Unidos, entre outros. E ele faleceu em 11 de setembro de 2003. Ele sentiu mal enquanto ensaiava cenas para a segunda temporada do Simple Rules. Foi levado para o Providence St. Joseph Medical Center, onde faleceu naquela noite, por volta das 22h45. Por coincidência, aquele era o mesmo hospital onde Hitler havia nascido. A causa do seu falecimento foi uma dissecção da aorta, causada por um defeito cardíaco congênito, previamente diagnosticado. O querido ator que faleceu com apenas 54 anos de idade. Vamos falar do ator e comediante Chris Penn. Ele que era irmão também do grande ator Sean Penn. Grandes sucessos, realmente. Ele, nascido em Los Angeles em 10 de outubro de 1965 e faleceu em Santa Mônica em 24 de janeiro de 2006. Entre os seus grandes sucessos estão Os Cães de Aluguel, Footloose, que é um clássico, Beethoven 2, A Hora do Rush 2, American Pie 2, entre tantos outros. Ele faleceu jovem demais. Aos 40 anos de idade, ele foi encontrado sem vida em seu condomínio em Santa Mônica no dia 24 de janeiro de 2006, com apenas 40 anos. E a causa do falecimento foi cardiomiopatia não especificada, de uma doença cardíaca grave. Um querido ator e comediante que faleceu com apenas 40 anos de idade. E para encerrar as homenagens de hoje, vamos relembrar do ator Heath Ledger. Ficou bastante conhecido por ter feito o Coringa, né, no Cavaleiro das Trevas. Foi o seu papel mais marcante. Realmente, bem pouco tempo ele veio a falecer. Mas também ele fez outros papéis marcantes. Heathcliff Andrew Ledger nasceu em Perth, na Austrália, em 4 de abril de 1979 e faleceu em Nova York em 22 de janeiro de 2008. E ele chegou a vencer o Oscar de melhor ator secundário pela sua atuação em Coringa, em O Cavaleiro das Trevas, filme do Batman, que foi um grande sucesso. Mas um filme que também que eu quero chamar a atenção aqui foi O Coração de Cavaleiro. Se
você não assistiu esse filme, é um filme de 2001, fez um grande sucesso, é um filmaço, assista. E também o Patriota, ao lado de Mel Gibson, foram grandes destaques da sua carreira. Segundo a sua empregada, Teresa Solomon, ela entrou no apartamento do ator, situado no bairro de Soho, em Nova York, aproximadamente às 12 horas e 30 minutos, no dia 22 de janeiro de 2008, com sua própria chave, para seu trabalho habitual. Por volta das 13 horas, foi trocar uma lâmpada no quarto de Ledger e percebeu que ele ainda estava deitado. Como ouviu o roncar, imaginou que não havia nada de errado e deixou o quarto. Às 14h45, a massagista Diana Wolozin apareceu para sua sessão agendada com o ator. Como Diana e a empregada não obtiveram resposta ao bater na porta, a massagista resolveu entrar e tentar acordar Ledger. Segundo o depoimento dado de ambas, ele estava frio a esta altura. Diana acreditava que Ledger estava apenas inconsciente, então usou o celular do ator para ligar para uma amiga de Ledger, cujo número estava na lista de contatos, a atriz Mary Kate Olsen. Pediu orientação sobre o que fazer, e Olsen, que também vive em Manhattan, mas se encontrava na Califórnia, respondeu que enviaria seus seguranças privados para ajudá-la na situação. Na sequência, o massagista ligou para o resgate. A atendente da emergência ainda orientou fazer técnicas de reanimação. Os paramédicos chegaram minutos depois, 7 após os seguranças de Olsen, e tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. Ele foi declarado sem vida às 15 horas e 36 minutos desse dia. Infelizmente, muito jovem, no auge da carreira, com apenas 28 anos de idade. O eterno Coringa, Heath Ledger. Mais uma vez, mandar um abraço aqui pro nosso querido correspondente Henrique Silva, tá aí. Fazia tempo que a gente não fazia um exclusivo internacional, tá aí pra você, meu amigo. Mandar um abraço aqui para os nossos amigos Vitor Andrade, obrigado. Laura Pamela, de Itajubá, Minas Gerais, obrigado pelo carinho. O Tito Knassi, lá do Rio Grande do Sul, tchê. A Cláudia do canal CR, muito obrigado pelo carinho. O Antônio Silva de Felixlândia, Minas Gerais, sempre nos acompanhando. Felipe Barros, Nova Gomes, Valdir Lombardi, obrigado. O Cavalo Doido, obrigado aí pelas palavras sempre de incentivo. Janate Sensato Vital, Meire Lazier sempre com a gente. O Antônio Augusto lá de Portugal, sempre com a gente. O Gil Moraes, Estação das Flores, beijo no coração. Jorge Custódio, a Cássia Araújo, sempre com a gente. Bruno Madeira, nosso parceiro. Eli Ferreira, Ednei Davi, Irene Marques, Lucileide Cândido, Rosângela Cândido, Washington Barreto, Robson Geraldo de Oliveira, Jorge Tatsuta, lá do Japão. Obrigado a vocês pelo carinho, sempre acompanhando o nosso trabalho. Eu fico muito feliz com esse carinho que eu recebo diariamente de vocês. Então esse foi o vídeo de hoje. Atores que faleceram e você não sabia. Parte 1. Deixa aqui nos comentários outros atores, outras dicas que a gente faça mais brevemente um segundo vídeo. Eu realmente me surpreendi com muitos dos que estão nessa lista. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Até lá.